Ser pensante, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de YouTube. Meu nome é Marcos, para você que não me conhece, e eu falo aqui sobre estratégia de posicionamento e diferenciação para pessoas que vendem seu próprio conhecimento. Seja você especialista, você um mentor, você pode ser um profissional autônomo, tipo um nutricionista, médico, advogado, você pode ser um prestador de serviço, você só quer, na verdade, monetizar o teu conhecimento. Eu falo disso, eu sou especialista em estratégia de posicionamento e diferenciação, focado principalmente nessa galera. E nesses vídeos de YouTube eu trago análises aprofundadas e ao mesmo tempo rápidas para você aprender o que pessoas muito grandes ou pessoas muito boas no que fazem, como elas trabalham a estratégia de posicionamento e estratégia de diferenciação delas em seus mercados, o que as tornaram tão grandes, tão conhecidas, tão bem posicionadas, tão interessantes muitas vezes. A ideia aqui é ser um vídeo por semana, onde eu vou compartilhando um pouco do meu conhecimento e da minha análise sobre essa pessoa. Então, é claro, considere que isso aqui é a minha interpretação sobre as coisas, não é cravado na pedra pelos incas no ano 5000 a.C. Eu estou apenas expressando a minha visão profissional sobre o assunto e o que você pode aprender a partir do que eu estou te falando aqui sobre estratégia de diferenciação e posicionamento para aplicar no seu negócio. A primeira pessoa que eu quero trazer aqui para essa nova sequência de vídeos no meu YouTube é o senhor Eslen Delanogari. Eu espero ter falado o nome dele certo. O Eslen talvez você conheça, se você não conhece, você conhece agora. O Eslen é um psicólogo, ele é muito, muito grande no mundo digital. Ele cresceu absurdamente nos últimos dois anos, por aí, 2, 3 anos. E ele é um cara fascinante porque ele muitas vezes vai meio que. Ele é quase um que a gente gosta de chamar de vaca roxa, ele é muito diferente. Ele sempre chamou muita atenção e ele teve um crescimento estratosférico e uma aceleração absurda ao longo dos anos. Eu vou falar um pouco aqui do reservatório de dopamina, que é o principal produto dele, que é o produto que tornou ele tão conhecido. Falar um pouco do conteúdo dele, óbvio, eu vou falar da estratégia que ele usou e usa para se diferenciar no mercado e assim se posicionar de uma forma que hoje o Wesley é considerado um dos maiores nomes do Brasil no assunto que ele fala, que é neurociências e também comportamento humano, psicologia. Ele tem vários braços, ele está expandindo para outros braços. Então vai ser uma ideia que é bater um papo, é meio que uma aula, mas eu vou passando aqui também vou analisar o conteúdo dele com vocês e vamos embora. Então acho que assim, a primeira coisa que chama muita atenção no Wesley é você olhar o perfil dele no Instagram e ver que o maluco tem 1,8 milhões de seguidores. É muita gente para um cara que fala de um assunto ultra técnico. Doutor em neurociências, fundador do Instituto Psicologia Baseadas em Evidência, acho que esse é o nome, Reservatório de Dopamina, Clínica BeHealth e Eslen Podcast. Então este é Eslen Delanogari e ele tem aqui um perfil gigantesco. Você vai ver que o perfil dele é às vezes um pouco diferente do padrão, não tem muita coisa, então é um cara muito grande já. Então tem live, tem bastante corte de YouTube, corte de aula dele. O que já chama atenção no Wesley, né? Primeiro é isso aqui. Acho que o Wesley começa por causa disso aqui. O Wesley, ele desde o início, ele é um cara que sempre se posicionou como eu sou um cara comum. E ele não faz isso só numa questão marqueteira, ele faz isso porque ele é o reflexo dele. Ele é um cara que entende mais de marketing do que a maioria das pessoas, inclusive principalmente pessoas que ensinam marketing, e faz isso muito melhor. E muito do aspecto que chamou muita atenção dele desde o início é o fato dele ser um cara que está basicamente falando: olha, eu sou bem diferente porque eu sou um cara jovem, eu sou um cara tatuado e eu vou falar de assuntos muito profundos, muito técnicos, e eu vou trazer um conhecimento técnico para pessoas que hoje não necessariamente têm este acesso, tá? E aqui a gente começa de fato a nossa análise. Então, alguns aspectos que chamam muito a atenção no Wesley é o fato dele ser gente como a gente. Ele não é um cara que você bate o olho e fala: putz, esse cara está querendo parecer mais do que ele é, ou qualquer coisa dessa. Muita gente na internet faz isso e óbvio, estratégia de posicionamento é sobre você se associar com a imagem que você quer. E o Wesley sempre quis se associar com a imagem de eu sou um cara normal, que vive uma vida normal. E eu vou te ensinar a ter isso e como isso daqui pode te trazer resultados extraordinários. Então, vamos para o meu iPad.
Primeira coisa que chama atenção quando a gente vai analisar a estratégia do senhor Eslen Delanogari é o fato dele ser um cara comum, como a gente. Ele não é um cara que está querendo vender nada além de vida comum. Isso aqui não é marketing, tá? Isso aqui é muito. Se você acompanha o Wesley ou o conteúdo dele, já acompanhou, isso aqui é ele. Então, ele é basicamente um reflexo do que ele é na vida real. Ele não está tentando interpretar um personagem como tantas pessoas fazem. Num exemplo completamente oposto ao Wesley, mas serve de didático aqui para vocês, é um cara que nem, sei lá, o Thiago Fint, que é claramente um personagem. O quanto ele é personagem vida real, eu acho que já é um pouco confuso até pra ele, provavelmente, mas não é o assunto dessa live. Mas ele é um personagem e funcionou bem pra cacete. É outro tipo de estratégia. A estratégia do Wesley, que é um cara comum, é ele. E aí você fala, pô, Marcos, mas como é que um cara que se vende como um cara comum é um cara que não é um gênio, não reinventou a roda, nada? Como é que um cara desse não apenas chamou muita atenção, chama muita atenção, mas como um cara desse, obviamente, fez muito dinheiro, faz muito dinheiro, construiu um negócio enorme por meio do RD, agora por meio do instituto dele de psicologia. Eu vou falar mais do RD nesse vídeo e não muito do instituto, porque o meu foco é mais no RD como estratégia. Mas como é que um cara desse fez, né? Então, assim, tem alguns elementos que chamam muito atenção no que eu chamo de estratégia de diferenciação radical. O que é isso, Marcos? Uma EDR. Eu chamo de EDR. EDR, para mim, é basicamente o centro de qualquer negócio. Todo negócio que. Não todo, nem todo negócio tem uma EDR, mas todo negócio que tem uma EDR normalmente se tornam negócios 1000 vezes mais lucrativos, mais interessantes, mais sustentáveis. É o que eu ensino. Eu ensino você a construir uma EDR para o seu próprio negócio. Especialmente você que vende a si mesmo aos outros. Todo mundo pode se diferenciar. O que significa EDR? É uma estratégia de diferenciação radical. E aí a gente precisa entender aqui o que eu quero dizer com isso. Por que radical? Porque, beleza, estratégia de diferenciação, de preferência, todo negócio, o seu objetivo, fim do seu negócio é você se diferenciar, principalmente para sua concorrência, e quando você se diferencia da sua concorrência, você se torna mais atrativo. Mas por que radical? Radical no sentido de você, de fato, gerar muito contraste. Essa é a melhor forma de você conseguir se destacar e se diferenciar do seu mercado, gerando muito contraste. É você tendo muita clareza das coisas que você faz, do que você não faz, para quem você atende, quem é o seu público, quem não é o seu público. Isso daqui é o que eu chamo de EDR. O radical não é para você pendurar uma melancia na cabeça, e a melancia no pescoço e sair pela rua, não é isso. O radical é para você ter muita clareza sobre, cara, o que eu faço, o que eu não faço, e quem eu atendo, quem eu não atendo, como minhas coisas funcionam, como elas não funcionam. É isso, é essa a ideia. É de você fazer coisas radicalmente, muitas vezes diferentes, com um único objetivo, tá? Não é uma estratégia de diferenciação, como eu falei, de pendurar a melancia na cabeça. O objetivo é você gerar mais valor para as pessoas. Gerar mais valor. Eu já vou conectar ao Wesley, como o nosso amigo Wesley faz isso com o RD, com o conteúdo dele, o que você pode aprender com isso, tá? Então, esse é o objetivo de qualquer estratégia de diferenciação radical. Gerar mais valor, gerar um valor singular, um valor que outras pessoas não estão entregando, não conseguem entregar ou, na verdade, nunca se preocuparam em entregar. Você pode pensar nesses 3 níveis, tá? No teu negócio, como o nosso amigo aqui fez. Voltando ao Wesley. Quando você olha para o Wesley, tá? Como eu falei, o que chama atenção no Wesley é isso. Ele é um moleque. E eu falo isso aqui não de um jeito pejorativo, mas um jeito tipo de. Cara, se você bater o olho no Wesley, você fala, pô, o cara é muito jovem. Acho que o Wesley não tem 30 anos, tá? Então ele tem cara de jovem, ele se veste como jovem e ele fala com jovem. E aqui entra tudo que fez o Wesley funcionar. Por quê? Por quê? O que o Wesley fez foi trazer para um público que até então estava esquecido, à margem, marginalizado é a melhor palavra que a gente pode usar aqui, estava marginalizado em relação a entendimento sobre comportamento de si mesmo. O Wesley, como eu acabei de falar, é um cara muito novo, então ele tem 20 e poucos anos. Ele automaticamente ele já não vai falar, não 100%, mas ele não vai se conectar tanto com pessoas mais velhas, que nem um Pedro Calabria se conecta, por exemplo. Você poderia dizer que é um dos maiores concorrentes, ou era um dos maiores concorrentes do Wesley, que é um Pedro Calabres, que era outro cara no Brasil, em termos de expert, que falava de neurociências, comportamento humano para o dia a dia, para você melhorar a tua vida de forma geral. A abordagem do Wesley, assim como a do Pedro, é uma abordagem bastante
generalista, né, no conteúdo. Então ele vai falar de como você pode ter uma rotina melhor, como melhorar o seu sono, como você pode se livrar de hábitos, de vícios, de hábitos ruins, como você constrói hábitos bons, como você é mais produtivo, como você pode cuidar mais da sua alimentação. É muito aberto. É muito aberto. Sempre ambos, né, no caso, tanto do Wesley quanto do Pedro, numa lógica de você trabalhar sobre neurociência, estou falando de comportamento humano aqui, essencialmente. Então, o que o Wesley fez, e essa foi a grande sacada do Wesley, e eu não sei, tá? Se caso o Wesley assista esse vídeo, eu adoraria falar com ele, mas eu não sei se foi proposital ou não, eu acho que sim, teve um aspecto aqui proposital, que ele foi falar com essa galera. Quem é essa galera? Ele foi falar com o jovem. Cara, o jovem, eu tô indo aqui do jeito mais generalista possível, porque é generalista mesmo. O que fez o Wesley funcionar foi ele falar de forma generalista para um público generalista, tá? E depois eu vou explicar como ele concretizou isso na estratégia dele. Mas é um jovem, vai lá, você pode falar que ele tem uns 18 a uns 28 anos. Ou seja, a galera que tá na faculdade, entrando na faculdade, saindo às vezes da faculdade, é jovem, tá no começo da carreira profissional, tudo. E é uma galera que, cara, está, sabe, o famoso, putz, está viciada em Instagram, viciada em TikTok, viciada muitas vezes em pornografia, viciada em coisas, tá vivendo uma vida sem propósito, ele se sente perdido, ele não sente motivação para nada, ele procrastina tudo, ele tá engordando, ele não vai na academia. E aí chega um cara que nem Wesley e ele basicamente fala, cara, eu vou te ensinar, vou te mostrar, na verdade, como você resolve essas coisas na tua vida. E ele começa a trazer a abordagem da mudança de comportamento sobre, como eu acabei de falar, hábitos, vícios, como você se alimenta melhor, como dormir melhor, que talvez seja um dos maiores problemas da humanidade atualmente. Como é que você pode melhorar a tua vida de forma bastante geral e ele começa a se comunicar para este público, porque ele é esse público, e essa daqui é a sacada. O Wesley é esse cara. Quando você entra aqui no perfil dele de Instagram e olha esse post aqui, vamos olhar o post do Wesley. Quem é? Esse aqui é o Wesley, esse aqui é o cliente do Wesley. É o Wesley do passado. Então o Wesley fala com quem? Com quem ele era no passado. Foi assim que ele criou toda a estratégia dele, de marca, de conteúdo, de produto, de tudo. Claro, hoje mudou um pouco, mas no começo era muito isso. Então ele estava falando aqui, por exemplo, sobre como tirar o hábito de fumar. Então falo mais detalhadamente sobre isso na primeira das minhas mais 100 aulas do RD. Então, é uma das coisas que você fala, pô, como é que esse cara acertou, né? Ele começou a acertar porque ele começou a pegar um público que era até então marginalizado, porque ninguém falava para essas pessoas. Ah, Marcos, mas o conteúdo sempre esteve aí, ele sempre esteve disponível, etc. Como assim ninguém falava? Cara, as pessoas até falavam, mas se você pegar um vídeo, por exemplo, do Pedro Calabres, ele tem o próprio perfil dele automaticamente afasta essas pessoas. E isso daqui é uma daquelas coisas, se você quer ser uma pessoa que vende o seu conhecimento por meio de conteúdo, principalmente, você automaticamente vai afastar ou atrair pessoas de acordo com a sua personalidade, de acordo com não só o jeito que você se veste, óbvio, mas sua personalidade, o jeito de explicar as coisas, o seu próprio, sua forma de falar. Então, um Eslen, ele, pelo estilão dele, pelo jeito dele falar e por ele, do jeito dele ser, ele começou a atrair um público que era até então marginalizado. E não tinha ninguém falando com essa galera diretamente, de forma tão direta e reta que nem ele fala. Então toda a EDR do Wesley começa com uma definição de um público ideal. Isso aqui é o seu público ideal, certo? Então o público ideal dele foi, cara, vou começar a falar de comportamento, de mudança de hábito, sobre uma vida melhor, sobre como você ser mais produtivo, não procrastinar, como você consegue mudar os seus hábitos. Eu vou começar a falar para um público ideal, que é o jovem brasileiro que está no começo da vida profissional, está às vezes ainda na época acadêmica, ou quer ir por esse ou está numa fase difícil, e vou começar a falar com ele. Isso deu muito certo. O Wesley cresceu muito na base de podcast, de corte de podcast, sendo convidado para podcast. Por quê? Porque aí entra o segundo passo dele. Não só falar, ele conseguiu tornar acessível. Isso daqui é a estratégia do Wesley em uma palavra. Farcos, qual é a estratégia de diferenciação radical do Wesley? Resuma ela em uma frase para mim. Tornar acessível
o conhecimento sobre comportamento, vai ficar gigante isso, neurociências e psicologia, se pode dizer assim. Isso aqui é a EDR do Edson, tá? Isso aqui. Isso aqui é a estratégia de finalização radical dele. E é por isso que funciona, porque ele tornou acessível. E isso é a sacada dele, foi desde o início. Não sei se foi uma coisa que ele percebeu e fez de propósito, ou se era a própria naturalidade dele, ou se pela frustração dele, isso é muito comum, principalmente para pessoas que querem fazer uma coisa muito diferente. Cara, eu vou usar minha frustração de as pessoas estão falando grego sobre esse negócio, é um assunto ultra importante, ninguém está sabendo falar, os caras falam difícil. Eu preciso conseguir levar isso para a galera que precisa agora, que precisa resolver o problema agora, que não é resolver o problema quando você tiver 30, 40, 50 anos. Precisa resolver para um moleque de 18, 28. Só que para eu conseguir falar com essa galera, eu preciso falar a língua deles. E para isso eu preciso tornar acessível. Então, Wesley, quando ele vai num podcast, por exemplo, nesses podcasts muito grandes do Brasil, ele vai levar um conteúdo muito técnico, muito denso, e ele, caso você seja aluno dele, você sabe como ele consegue ser técnico e denso, mas ao mesmo tempo é um técnico denso embasado, é um acessível e muito bem embasado conteúdo sobre de uma forma didática, de uma forma simples, de uma forma que ele consegue segurar a atenção das pessoas. Então, assim, na essência, assim, o Wesley, ele é um excepcional comunicador. Nada funcionaria no caso dele sem o aspecto comunicação, até porque na prática o que ele está vendendo para as pessoas é conhecimento. Para quem vende conhecimento, ele não está prestando um serviço, etc. Ele está vendendo conhecimento. Para quem vende conhecimento aos outros, você ser um excelente comunicador é pressuposto para você conseguir se destacar no mercado, porque se você não sabe se comunicar com os outros, como é que você vai passar as suas ideias? Então, o que o Wesley sempre soube fazer muito bem desde o início é transmitir ideias profundas sobre esses assuntos, explicar coisas tecnicamente complexas que exigem muito estudo, exigem muito aperfeiçoamento para você não falar besteira, exige você ficar lendo livros e papers e artigos, etc. Ele sempre soube trazer isso de uma forma simples e aplicável e prática. Acho que é válido até colocar aqui, prática. Porque o outro problema é muito legal esse conteúdo sobre neurociência, mas ele é super teórico, ele é super abstrato, ele é super numa interpretação mais geral das coisas. Como é que eu uso isso na minha vida? Como é que eu uso para melhorar ou resolver os meus problemas concretos? Isso é uma coisa que ele sempre soube fazer muito bem. E isso tornou ele muito mais interessante. E é por isso que o conteúdo do Wesley, como um todo, a comunicação dele, é uma comunicação muito voltada para esse público, como eu já falei. Então, ele vai trazer essas coisas de uma forma muito geral. Agora, entrando, né, o que fez o Wesley? Puta, beleza. Este é o Wesley, ele é um cara que já quebra o padrão pela própria natureza da personalidade e do estilo dele. Ele está querendo falar com um público que é muito mal atendido por outras pessoas na área, que é o público mais jovem. E ele está tornando, a estratégia dele é ser a pessoa que torna acessível o conhecimento, acessível e didática o conhecimento sobre comportamento, sobre neurociência, sobre psicologia, sobre mudança de vida, etc. De uma forma científica embasada. E aí o que ele faz? O que ele faz ele decide lançar, se eu não me engano, em 2022, ele decide lançar o reservatório de dopamina. Então, esse é o RD. Óbvio que o produto não lançou assim, isso é meio óbvio. Então, uma coisa que é válida dizer, obviamente, o produto foi melhorando ao longo do tempo. Mas é isso. Então, é um produto, como se você pega a página de vendas dele e vai lendo, é isso. Ah, tem um pouco de tudo para todo mundo. Se eu não me engano, está aqui, ó. Temos de tudo para todos os públicos. É muito generalista, como eu já disse algumas vezes. E é propósito. Então ele vai falar de sono, desenvolvimento profissional, neurociência, saúde mental, estudo, como estudar, tem um monte de aula sobre como estudar, etc. E aí tem um monte de coisa. Então vai falando, e aí ele foi complementando o produto. Foi complementando o produto. Por quê? Porque era um grande arsenal de ferramentas, né? É um produto que é um produto genérico, no sentido de temas. Claro que tem um grande macro tema, que é melhorar a sua vida, se pode dizer assim, do RD. Só que ele é um produto, um produtão com muita coisa. Então ele é barato, e aí que entra a sacada que fez isso aqui funcionar. O RD é um produto que foi lançado em 2022, se eu não me engano, por R$19,90 ao mês. E é muito barato isso.
E aí a gente começa a ver a materialização da estratégia do Eslen. Então, isso aqui é estratégia. Marcos, o que é uma estratégia? Estratégia são as escolhas que você vai fazer. Tá? Uma estratégia não é simplesmente você escrever no papel, que nem eu fiz aqui, no caso no iPad. Você precisa depois colocar isso na prática. A estratégia nada mais é do que, legal, quais são as escolhas que eu vou fazer no meu negócio que vão resultar em ações que me diferenciem do resto da minha concorrência, me posicionem como a melhor opção na mente do meu cliente ideal e também me coloquem como uma única, como de uma. Coloquem na pessoa uma posição mental na cabeça da pessoa onde ela me veja de forma única, singular, onde eu seja comparado com outras opções, porque posicionamento é um jogo de você ser comparado sim com as outras opções, mas no final, apesar de ter essa comparação, a pessoa fala, putz, mesmo assim eu quero contratar o RD, eu não vou comprar o curso do fulano, eu vou comprar o RD, porque o RD tem X, Y, Z, porque o RD funciona desse jeito, etc. É uma coisa que é um jogo onde você está basicamente querendo se aproximar de algumas coisas e se distanciar de outras. E eu acabei de derrubar a minha caneta. Então, eu tenho lá o RD, eu tenho o Wesleyan. Imagina que eu tenho um Wesleyan aqui. Isso aqui é o nicho de neurociência. Isso aqui é o mercado de neurociência. E aí eu tenho o Wesleyan aqui. O Wesleyan está se aproximando daqui. Este é o Wesleyan. E aí ele está se aproximando desse ecossistema. E tem outras bolinhas, outras pessoas aqui. Né? Todos eles orbitam isso aqui. Mas ele precisa conseguir falar, pô, eu quero que a pessoa me associe como esse cara que é a resposta para os problemas dele de comportamento e de entendimento sobre a cabeça dele, para o cara jovem, ênfase nisso. Então é por isso que não é para todo mundo. Você não vai bater o RD, putz, o RD é para o cara que quer aprender de forma aprofundada e técnica o assunto para ele conseguir melhorar para ele conseguir fazer o mestrado dele em neurociência, sei lá. Não é, provavelmente, mas esse não é o foco. O público dele é muito específico. E aí, no público dele, ele meio que ocupa essa posição de forma isolada, porque não tinha ninguém falando com aquela galera, como eu já disse. A grande sacada de uma estratégia de diferenciação para qualquer negócio é você buscar começar sempre pelo público. E depois você fala, beleza, o que as pessoas precisam? O que elas não estão recebendo hoje? O que eu poderia entregar mais valor? Como eu posso entregar um valor? E aí você constrói uma estratégia de diferenciação que resulta numa estratégia, num posicionamento singular no seu mercado, certo? E muito mais atrativo, muito mais vendedor. Mas voltando ao RD, como ele materializou aquela estratégia? O RD é um produto muito barato. Nasceu muito barato. Hoje está mais caro, hoje está lá os seus R$ 49,90, mas ele nasceu, se eu não me engano, era R$19,90. É muito barato para um produto. E aqui entra a sacada dele. A sacada dele é, cara, a aposta dele foi, se eu oferecer um produto de R$ 20 por mês, que vai entregar um conhecimento profundíssimo, aplicável, e muito correto, porque é tudo embasado em artigo científico, não é tirado das vozes da minha cabeça, e eu vou conseguir entregar isso, e as pessoas vão aplicar, eu acredito que as pessoas vão falar bem do meu produto para outras pessoas, eu vou crescer de forma viral. Foi assim que o RD cresceu. O RD acho que hoje tem umas 150, 170 mil pessoas na plataforma, nos alunos, é muita gente. Não sei quantos deles são mensais, quantos são anuais, não vem ao caso, não importa. O que importa é, ele chamou atenção, ele é um produto que viralizou. Ele usou um aspecto de viralização para vender o produto. É claro que o Wesleyan só funcionou e só dá para você lançar um produto de R$19,90 quando você tem audiência. Não é que ele lançou o RD quando ele tinha 1 milhão de pessoas. Não, acho que ele tinha pouca gente. Mas ele rapidamente, o RD, até pelo crescimento dele em rede social, fez com que o produto se tornasse um sucesso inacreditável em questão de meses. Mas por quê? Porque o produto também, a ideia do Wesleyan funciona tão bem, por quê? Porque o produto dele é a materialização do que ele definiu de escolha. É a materialização. Por isso você bate o olho e fala, putz, não tem nada parecido no mercado. Não. E se qualquer um tentar fazer igual, vai parecer uma cópia agora. E essa é a sacada, porque ele entregou algo que ninguém estava entregando, que é um conteúdo muito aprofundado, muito embasado, muito e ao mesmo tempo muito prático sobre assuntos e muito didático sobre assuntos super complexos, mas muito relevantes por um preço de R$19 por mês, que é muito barato. É R$20 por mês, dava R$200 por ano, acho que é anual.
E uma densidade, sim, não era uma aula, duas aulas, tem mais 100 aulas lá gravadas, além de um monte de outros cursos e mais coisa. Então o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E tudo isso porque, claro, se ele tivesse cobrado provavelmente no RD, vou vender o RD por 2K, ele teria se ferrado. Por quê? Porque esse público dele, de 18 anos, não tem essa grana. E ele não vai enxergar valor a ponto de estar disposto a pagar R$ 2.000 num curso. Como você vai ver outras pessoas desse mesmo setor do Wesley, desse mesmo nicho, vendendo muitas vezes cursos com um conteúdo muito semelhante, no sentido de temas, por esse preço. Mas por quê? Porque, pô, eu estou falando com outro público, eu estou falando com profissionais que já têm seus 45 anos mais e já são CLTs e são executivos, ou são pessoas que têm mais renda. O público do Wesley não tem essa renda toda. E agora, é claro, ele foi crescendo, crescendo. É óbvio que hoje ele chega em mais gente, que não necessariamente é tão jovem assim. Mas mesmo assim, o produto dele se dá tão bem porque é barato. É bem simples, assim, de verdade. Isso aqui é bem simples, é barato. É uma relação de custo-benefício surreal, porque você entra lá, você contrata, e você fala, cacete, isso aqui vale muito a pena, isso aqui é muito barato pela qualidade do que ele está me ofertando. E você fica impressionado, e você fala, meu Deus, eu preciso falar disso pro meu amigo, eu preciso que o meu amigo entre também. E aí, é claro, o RD, como estratégia, foi crescendo, e hoje ele se tornou uma comunidade, e agora tem o estilo de vida. Então, quando você olha, por exemplo, como eles vendem o produto hoje é vendido como um estilo de vida, então, que é o RD. É uma plataforma online com que usa os achados mais conscientes da ciência para promover um estilo de vida saudável que traga mais bem-estar, aumente a produtividade e te leve a uma vida tranquila. Isso aqui é muito genérico, novamente, é muito generalista, mas funciona. São mais 100 aulas, mais de 15 módulos, tem uma comunidade, então eles depois começaram a levar a comunidade. Por quê? Agora eu vou entrar no outro aspecto que fez o Wesley funcionar tão bem, que é a outra sacada da estratégia de diferenciação dele, que você deveria levar bem a sério no teu caso também. Quando eu falo do Wesley, tá falando com a galera de 18, ele não tá simplesmente falando para essa galera. Quando a gente pensa em como, Marcos, como é que eu segmento, né, o meu público? Segmentação, o famoso nichar. Você pode segmentar público de 4 formas diferentes, tá? Demográfico. Número 2, necessidade ou problema. Necessidade barra problema. Número 3 é o que eu chamo de situação atual. Já vou explicar o que é isso. E o último é o cosmovisão. E aí a gente tem uma flechinha para baixo, que é do mais genérico, vou colocar como genérico, minha letra é maravilhosa, e mais específico. E na verdade, não é que você vai escolher um desses e falar, beleza, unido unité, salame-minguê. Você vai precisar escolher um desses baseado no teu contexto, nos teus objetivos, no teu tipo de cliente, no teu tipo de negócio, tá? No caso do nosso amigo Wesley, o que aconteceu aqui? O que é demográfico? É exatamente aquilo que eu descrevi em cima. Menino de 18, jovens de 18 a 28 anos que estão saindo da faculdade ou às vezes entrando na faculdade e moram em cidades de grande porte, de médio e grande porte do Brasil. É tipo isso. Mais genérico que isso, impossível. Então aí entra a questão. Se você só vai para um demográfico, muitas vezes é muito pouco. Você precisa começar a funilar. Tá? Isso aqui é um funil. Funil. Imagina que isso aqui é um funil. Necessidade de problema começa a ficar mais específico. Beleza, qual é o problema? Putz, eu quero resolver o meu problema de melhorar o meu estilo de vida, que é o problema mais genérico da face da Terra, mas é como o Wesley trabalha. Situação atual é o quê? Isso aqui, ele normalmente, ele pode até ser intercalado, tá? Pode ser um ou outro aqui, não necessariamente precisa ser um exclusivamente. Situação atual é, hoje eu estou assim e amanhã eu quero estar assim. No caso do Eisen, é um pouco desse também. Tá? Hoje eu sou uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que tem uma alimentação ruim, uma pessoa que não consegue se concentrar para estudar, tenho dificuldade de me alimentar bem e
a situação, o ponto B, que você vai ter após passar pelo meu produto. Você vai ser uma pessoa disciplinada, vai ser uma pessoa que sabe focar, consegue estudar bem, tem uma vida organizada, tem uma vida leve, como ele gosta de vender no RD. E aí tem o último, que é cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é um nome bonito para falar visão de mundo. Marcos, eu preciso definir visão de mundo? Como assim? Cara, depende. Se você é uma pessoa que quer vender produto de educação, principalmente, que nem o Wesley, sim, é importante. Se você quer ser visto como um especialista na sua área e você quer atrair um cliente que vai muito com a tua cara, sim, é importante. No meu caso também é importante, então vocês nunca vão me ver falando sobre como ficar rico rápido da noite pro dia na internet, porque, na boa, isso é mentira. E eu defendo longo prazo, uma visão estratégica, de você pensar de forma profunda, de você olhar, de você querer se aprofundar sobre as coisas, não quiser só ficar no superficial, etc, etc, etc. Então, eu tenho uma visão de mundo. Visão de mundo é isso e seus valores. E aí, valores no sentido pessoal da coisa, tá? E no caso do Wesley é aquilo, putz, é você ter uma vida tranquila, ao mesmo tempo que ele gosta de chamar de voe alto e seja leve, que é o símbolo do balão, que é o ícone do RD. Que é isso, voe alto, ou seja, conquiste grandes coisas, mas tem uma vida leve. Não entra na pira, não fica indo viver de forma extravagante, de você ter uma vida onde você vai beber na balada de sexta-feira, vai gastar milhares de reais em viagens imbecis e qualquer coisa dessa. É a visão de mundo dele. E o conteúdo e a comunicação dele transmitem isso. Ou seja, quando eu falo do público do Wesley, eu não estou só falando do 18, 28 anos. Estou falando disso tudo que eu citei. E principalmente essa última, que é a cosmovisão. Quando eu tenho a cosmovisão no jogo, muda, porque vai ter muita gente que concorda e muita gente que discorda. E aí entra a grande sacada, que é você falar com as pessoas que concordam com a sua visão de mundo. É muito mais fácil vender para quem vai com a tua cara do que para quem não vai vender para quem não vai para sua cara. Marcos, é um produto de R$19,90. É óbvio que muita gente que entrou no RD deve ter entrado e falou, puta, brother, nem gostei desse maluco barbudo aí tatuado falando desses rolê. Vou vazar. Valeu, falou. E normal, beleza. Esse é o risco de você ter um produto muito barato sendo vendido. Não sei até se é por isso que eles aumentaram um pouco o preço. Hoje é R$50 por mês. Então é um pouco mais caro, ainda assim é muito barato. É mais barato do que a maioria dos streamings atualmente. E é por isso que ele foi dando tão certo, porque quando você tem cosmovisão, isso te permite, o que muita gente no marketing digital adora e muitas pessoas não sabem como fazer, e muitas pessoas nem deveriam querer isso, mas adoram vender isso como a melhor solução do mundo, mas de fato, quando você sabe fazer bem feito, que nem o Wesley soube, traz muito resultado de negócio, que é a famosa tribo. Você tem uma comunidade, você tem ali pessoas que vão com a tua cara, que não é que elas basicamente te idolatram ou qualquer loucura dessa, até porque não é o perfil dele aqui especificamente, mas são pessoas que compartilham da mesma visão de mundo, dessa visão de futuro desejável, se pode dizer assim. Estamos todos caminhando para o mesmo futuro, e a gente concorda em fundamentos principais sobre como viver a vida. E isso daí faz com que as pessoas se conectem entre si, se conectem com o líder, no caso o Wesley, mas é claro que o RD, ele mesmo já falou que a estratégia é não ser 100% baseado somente nele, porque fica muito complexo mesmo e para o produto de longo prazo é muito ruim. Porém, é basicamente isso. Então, assim, a sacada do Wesley foi ter conseguido entregar um valor único que ninguém estava olhando para um público muito mal atendido até então. Por meio do quê? De conteúdo e por meio também de um produto muito acessível. E o que fez se ele, novamente, isso é importante repetir, se ele tivesse lançado o RD por R$2.000, ele provavelmente teria vendido uns 10 e teria morrido na praia. Então, quando você pensa em estratégia de diferenciação radical, quando você pensa em posicionamento e pensa assim, beleza, como eu quero me diferenciar no meu mercado e quem eu quero ser, que é aquilo ali que eu basicamente expliquei quando eu falo de estratégia de diferenciação, é quem você quer ser, que sua estratégia é, como o seu negócio, quem é o seu negócio. Então, no caso do Wesley, é ser a pessoa que traz o conhecimento sobre neurociência, comportamento humano, psicologia de forma acessível e de forma didática e de forma profunda e de forma prática para as pessoas. Como é que eu materializo isso? Uma das formas é o RD. Tem outras formas. Novamente, ele também é sócio de uma clínica de psicologia. Eu nem falei disso aqui,
porque realmente não era o foco do vídeo. Agora ele tem um instituto dele de prática baseada em evidência, que é para outro público, tá? Não é o foco deste vídeo, mas é para outro público, que é quem? Psicólogo, principalmente estudante. Por quê? E aí eu não sou do mercado de psicologia, mas eu sei que, putz, a faculdade no Brasil não te ensina a neurociência, ela te ensina coisas muitas vezes baseadas que não tem prática baseada em evidência científica, né? Evidência científica no caso. E ele percebeu esse gargalo de mercado, porque ele sentiu falta disso na faculdade, e aí ele foi lá e lançou o próprio instituto dele, que era outro nome, virou instituto agora. Mas é isso, e agora ele já tem sei lá quantos mil alunos que são psicólogos, ou vão se formar como psicólogos, e estão indo para uma linha de trabalho semelhante à dele. Novamente, ele está usando o quê? A questão de você ter uma mesma visão de mundo, e você também está ofertando algo que as pessoas não recebem. Que nesse caso é até um pouco mais concreto, porque, putz, eu não tenho esse conhecimento científico baseado em neurociência na faculdade. Seja lá por qual for o motivo. Então ele vai lá e fala: opa, ninguém está chegando para essa galera e conseguindo ensinar isso direito. Eu vou ser esse cara. Automaticamente ele faz o quê? Ele se posiciona na mente das pessoas como esse cara, se diferenciando de toda a concorrência. Certo? Então, eu trouxe o Wesley de propósito para ser esse primeiro vídeo nessa nova série de vídeos aqui do meu canal, porque ele é muito fácil quando você começa a olhar por uma lente de diferenciação de posicionamento, de estratégia mesmo. É muito fácil de entender a estratégia dele, porque é muito visível. Boas estratégias, quando você fala, nossa, essa pessoa é incrível, essa marca é muito legal, o que eles fazem é muito diferente, é muito legal, é muito único. Cara, normalmente uma boa estratégia, quando ela é bem executada, ela é muito visível. Então, tem várias pessoas que fazem isso bem. Wesley, na minha opinião, é uma das melhores pessoas que soube fazer isso. Não sei, novamente, se foi intuição, se foi baseado sim em estudos dele de marketing, de como ele pode se posicionar e se diferenciar no mercado que até então até que não tinha tanta gente falando de neurociência no Brasil de forma tão boa assim. Tinha o Pedro Calabres, talvez tivesse um ou outro a mais, mas de fato o Wesley veio e percebeu que tinha um gap de mercado enorme e foi lá e ocupou esse mercado falando para um público que até então era completamente ignorado, que é a molecada. E aí o resto é história, criou o RD, foi criando as coisas dele, e hoje é um dos caras que, pelo menos no contexto que você que está vendo esse vídeo, que também quer vender o seu conhecimento pela internet, ou já vende, ou quer chegar em mais gente, quer construir audiência e tudo, ele é um dos caras maiores do mercado digital brasileiro, de longe, assim. E eu digo nome não só em termos de seguidor, mas assim, em termos de relevância mesmo, em termos de, meu Deus, olha o que esse cara está fazendo, com um curso online. Então, essa é a ideia desses vídeos, é desmistificar um pouco dessa questão da estratégia, mostrar que não é a coisa mais complexa do mundo, mas ao mesmo tempo é óbvio que não é a coisa que você faz em 2 minutos. O Wesley está há anos fazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho. Ninguém constrói uma audiência gigante no Instagram. No YouTube, onde ele também tem 1 milhão de inscritos no YouTube e mais 150 mil alunos e mais sei lá quantos mil alunos no outro, da noite para o dia. É um trabalho constante, mas o principal foco aqui, e que dá para aplicar em qualquer tipo de negócio, é você entender que quando você entende quem você precisa ser para você conseguir se diferenciar, e para você se diferenciar de verdade, você precisa ofertar mais valor, e de preferência um valor que ninguém mais esteja conseguindo fazer ou consiga fazer para um grupo específico de pessoas, você consegue aplicar uma estratégia de diferenciação radical em qualquer tipo de negócio. Não importa se você é designer, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você é social media, se você é estrategista, se você é, cara, botânico. E eu quero ensinar como pessoas podem cuidar de planta em casa. Dá para fazer. Se você usar uma EDR como centro da estratégia para você tomar todas as decisões. A decisão de, olha, eu vou fazer o produto desse jeito, eu vou me comunicar desse jeito, eu preciso fazer essa coisa desse jeito. E as coisas se conversam assim. Então, minha ideia aqui é, em vídeos relativamente curtos, trazer um pouco dessa estratégia de grandes nomes fazem. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro aqui do Wesley. Deixem comentários aqui embaixo. Toda semana teremos vídeos novos e nos vemos em breve em mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço.